10 horas mais 6 minutos, você ouve o programa Insight pela sua rádio pelotense. Né? Nós vamos se ater ao que a senhora mencionava antes do comercial, e ela deu um bom exemplo, né? Bom, a pessoa deu 2, 3 palmadinhas na bunda, né? E isso aí educa, né? É assim que se... Porque em outros padrões, em gerações anteriores, era assim. Eu também já passei por isso, né? Na minha geração. Bom, então vamos organizar o pensamento para as pessoas em casa nos acompanharem, Leandro. A lei da palmada, na verdade, é uma lei que surge para evitar o espancamento das crianças, ou seja, crianças que eram espancadas de forma violenta. Então, mas não se pode classificar a lei em função das palmadas ou da violência com que se dá a palmada. Então, não pode bater. Se baixa a regra e se protege as crianças. E isso é absolutamente normal e previsível e indicado, adequado. O que surge a partir daí? Bom, do ponto de vista... Deixamos a lei de lado, ou seja, não pode bater em criança porque não pode espancar. Um descontrole. Algumas pessoas batem uma palmadinha, um beliscão, enfim... sacodem a criança, e outras pessoas perdem o controle, espancam, machucam e até matam crianças através do espancamento. Então não pode bater, que é uma forma de evitar que as crianças sejam espancadas até a morte por pessoas descontroladas. Do ponto de vista emocional, uma palmadinha, uma sacudida, um gritar, não tem um impacto traumático importante no psiquismo da criança. O que faz com que tenha um impacto traumático é a intensidade e a frequência. Ou seja, se a criança diariamente apanha, diariamente se resolve as coisas sacudindo, jogando, gritando, é evidente que isso vai ter um impacto enorme. O que se sugere que se faça, então, como substituto da palmada? Se essa criança estava subindo na grade, o esperado é que essa avó conversasse com essa criança, mostrasse para ela o perigo, dramatizasse, de repente, com alguma outra coisa, o perigo que ela representa para ela estar ali pendurada na grade, e encontrasse formas de conter essa criança. É claro que a criança está numa idade em que ela passa a desafiar os adultos, faz parte de uma determinada idade da criança o desafio. Vou deixar isso para a doutora Liz, que trabalha também com crianças, falar com mais propriedade. Mas só vou introduzir o tema. Então, a questão é como os adultos lidam com essas questões, com essas variáveis todas, do desafio da autoridade que a criança tem, como tu colocas em prática o ensinamento, essa pedagogia, a qual nós fazíamos referência há pouco no ambiente da casa, sem apelar para a violência física. Então, nós podemos conter essa criança, nós podemos conversar, nós podemos dar exemplo, nós podemos apelar para o bom senso, nós podemos, de alguma forma, sensibilizar essa criança. Agora, claro, se ela está ali pendurada numa janela, num apartamento terceiro andar, olhando para baixo, com os pezinhos no ar, é evidente que os pais vão agarrar essa criança de qualquer jeito e logo depois botar uma tela na janela para que essa criança não corra risco de se machucar gravemente. Faz parte das funções de pai e de mãe exercerem esse tipo de pedagogia dentro do ambiente da casa. Mas quando você bateu a palmadinha, ela ganhou? A criança ganhou? Como assim? Essa disputa com a autoridade? Se tu... Ela, na verdade, ela disputa a autoridade, né? Sim. Ela provoca a autoridade, para ver até onde ela pode ir, né? Olha, eu vou me meter aqui, eu acho que tem várias coisas. Eu estou de acordo com o doutor José Newton. Eu acho que às vezes as crianças desafiam a tal ponto que tiram os adultos do sério. Escapa uma palmada, digamos assim. Escapa que é uma coisa. Cascudo, Espancar é outra. Espancar é outra. Eu acho que a lei vem para evitar o espancamento. Vamos tomar o caso dessa criança que estava em cima do portão. Uma saída é pegar essa criança, conter ela com força, não de esmagar. E dizer, tu não vai fazer mais. Mas esse dizer, tu não vai fazer mais isso, não precisa chegar ao controle físico. E segurar firme essa criança. E se ela tentar de novo, vai de castigo. Então, por aí haveria maneiras anteriores, não estou julgando, não sei qual era a situação, de evitar a agressão física. Porque uma coisa é conter, botar ela embaixo do braço, apertar, assim, no sentido de contenção, diz, tu não vais fazer mais, estás correndo o risco e não vais fazer. Com uma autoridade na voz que acabou, não tem mais isso.
entender? Às vezes, realmente, as crianças e os adolescentes, às vezes, eles levam o outro a tal maneira que não tem como segurar a situação. Mas tentando sempre levar, como o doutor José Newton, o bom senso e levar essa criança a pensar. O que eu vejo às vezes, Leandro? Às vezes, quando tem reuniões de família ou duas pessoas conversando, as crianças se transformam em capetas. Isso é muito, e às vezes não é só para desafiar a autoridade, que são assuntos que os adultos estão falando que angustiam tremendamente essa criança. Então, ela não tem como fazer. Então, o que ela faz? Ela começa a fazer coisas que chamam a atenção dos adultos para parar a conversa. Então, às vezes, estão se queixando dos pais, estão se falando de assunto econômico, ou de doença, ou de agora que os adultos não se dão conta. Ou falando mal de alguém que elas gostam. Que elas gostam, falando por dos pais, isso. dos avós, dos tios, dos primos. Então, às vezes, não é só para desafiar, é para pararem com a conversa. Que a gente tem que ter muito esse cuidado do que se fala na frente das crianças. Porque elas entendem tudo, percebem tudo. Agora, no mundo de hoje, a criança ela participa muito mais na conversa com o adulto do que antigamente. Né? Antigamente, os adultos estavam conversando, ficavam na sala, não davam um pio. Né? Se dava um pio, né? Só o olhar do pai ou da mãe já tudo te calava. Né? Hoje, a criança ela tem opinião, ela fala, ela integra. Né? Mas isso não Isso eu acho que é positivo, não sei se... eu acho que é positivo dentro de um limite. Do limite. Porque nós temos coisas que nós não devemos falar na frente das crianças, porque elas não têm maturidade para então, entendermos. O adulto também tem que estabelecer um nível de diálogo que ela não participe. Né? Claro. E um lugar adequado. Uhum. Tem conversas que o casal tem que falar. Eu não estou dizendo que é esse longe das crianças. Longe das crianças. Claro. Ou que os adultos têm que falar longe da criança. Porque ela se angustia e se transforma num capeta mesmo. E aí não tem o que faça. Pela angústia. Vou botar um exemplo assim, num caso de separação, né? A mãe fala do pai. Claro. A criança está ali. Né? Claro. E gosta do pai. Às vezes o pai é até um bom pai para a criança. Claro. Pode não ser um bom marido para a mãe, mas para a criança, às vezes o pai é um bom pai. Então a criança tem um carinho, tem um amor enorme para aquela pessoa que está sendo criticada. E ela não pode defender o pai porque a mãe se enlouquece. Sim, sim. E isso geralmente no assunto vai com um outro adulto. Claro. Vai obrigatoriamente acontecer. Claro. Né? Não tem... Então eu acho que tem que ter um pouquinho essa escuta em relação a separar um pouco. Não estou dizendo ou que filtrar esse é o caso. Em muitos casos, principalmente aos 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, 2, 3 anos, eles desafiam a autoridade. Isso aí faz parte. E tu diz não, eles olham pra gente, fazem a famosa tomada. Põe o dedo na Dedinho na tomada. Não pode tocar na tomada. Eles olham pra gente e vão lá e botão da televisão. O botão, os controles. Bom, aí tem que fazer essa contenção. Não é o assunto que nós estamos abordando, né? Mas a violência está por trás. Eu devo me colocar uma outra questão que me chama a atenção nisso. Né? Eu tenho a minha neta com 4 anos, né? E já tinha o meu filho, acompanhei a criação dele. E eu tenho, assim, a gente repara crianças com essa faixa etária, né, de 3, 4 anos, como gostam de se esconder, né, embaixo da mesa. Né? Claro. E se tu não percebe que ela está ali, ela fica até constrangida. Né? Tu tem que depois perceber qual é o que leva, um exemplo, esse tipo de comportamento de uma criança, né? Querer se esconder dos pais. Em geral, o se esconder tem que ver com se despedir e se reencontrar. Se afastar dos objetos de amor e voltar a encontrar. Se é importante para eles ou não é importante. Se dá também muito dos 6 meses a 1 ano e meio, que tem aquele brinquedo de se esconder no lençol, achar e o neném dá gargalhadas. Aquela gargalhada é voltar a visualizar as pessoas que gostam e se sentir
querido pelas pessoas que gostam dentro. É comum, por exemplo, depois que morre alguém da família, as crianças também voltarem a ter esse tipo de se esconder e achar, se esconder e achar, para ter certeza que os pais não vão morrer também, não vão se encontrar. Então tem a ver com reafirmar a vida reafirmar a dos pais. vinda dos pais, o encontro com ela de novo, sentir querida, sentir que vão voltar, que ela vai ser encontrada, buscada. Então aí tem a ver com isso de uma maneira geral. Perfeito. E até um pouco fora do, mas chamou a atenção porque é um comportamento comum de criança. Né? Claro. Aliás, os comportamentos de criança em determinadas fases são todos eles iguais. Muito parecidos. Agora é impressionante o pouco conhecimento que as pessoas em geral têm das crianças. Né? Eu acho que esse programa, uma das coisas mais maravilhosas desse programa é poder falar em voz alta, pensar em voz alta sobre essas questões todas que para nós são comuns, mas que para as pessoas em casa causam um certo arrepio, assim, uma certa surpresa, né? É impressionante a falta de conhecimento que o ser humano tem das crianças. Tem deles entre si, dos adultos entre si, né? Mas, sobretudo das crianças, é impressionante. Criança não vem com manual de fábrica, né? Filho não vem com manual de fábrica, então todo mundo aprende mais ou menos na raça. Mas é impressionante que as pessoas não falam, não conversam, não transmitem, não existem. Eu acho, as pessoas tomam criança como se não entendesse nada. E criança, eu sempre digo, é um indivíduo velho, antigo, ele entende absolutamente tudo. Eu trato criança. Eu tenho crianças de 1 ano e meio, 2, que eu interpreto, e eles entendem. A maneira de manifestar é outra. É no brinquedo, é no jogo, porque eles não têm um psiquismo suficientemente maduro para poder falar sobre o que eles estão percebendo. Mas eles mostram no brinquedo, mostram na maneira de ser. Então, uma criança entende absolutamente tudo, desde esse mundo mais infantil. Então, os adultos, no seu comportamento, com as suas possibilidades. Mas, às vezes, há 1 ano e meio entende, não entende nada, entende tudo, entende desde o fetal. Um fetinho entende o que está acontecendo na vida real, com os pais, com o meio ambiente. Claro que a interpretação vai ser desde esse psiquismo fetal. Mas as coisas estão registradas sim. E a gente que vê criança e vê o brinquedo da criança, eu que trato, tu vê que está ali desde a percepção fetal, o que aconteceu durante a etapa fetal, percepção da mãe, das fantasias inconscientes da mãe, do pai, da gravidez. Vamos atender o ouvinte. Alô, bom dia. Fique à vontade. Seja bem-vinda sempre. Claro. Certo. Tá bem. Ok. Voltamos a esse tema aí, né? Obrigado pela sua participação. Agora, dependendo da faixa etária, né? Essa minha neta gosta da Bisa, né? Mas daqui a pouco estão brigando, né? Ela tem 4 anos, né? E a minha mãe tem 83, nessa base, né? Então, ela, uma das paixões dela é a Bisa, né? Mas com 12 anos é diferente. Acho que uma criança com 12, 15 anos já é mais rebelde. É difícil a gente ver, porque cada caso é um caso. Eu acho que tem que ver o que angustia em ver uma pessoa idosa. Provavelmente, esse não gostar atrás tem um monte de angústia que é incontrolável para essa criança ou para essa pública,
que ela evita de tomar contato. Então, eu acho que tem a ver com a angústia, muito mais. A que corresponde, eu não saberia, mas nós temos muito a mesma angústia de pessoas, por exemplo, que não pode estar nos sente cômodos com pessoas afrodescendentes, com homossexuais, com pessoas diferentes, como com deficientes físicos, deficientes mentais. Então, gera uma angústia tal que a pessoa evita. Então, aparece assim, eu não gosto. Eu não tolero. E talvez não devêssemos generalizar que toda criança não gosta de pessoas de idade. Algumas em função do seu mundo interno. Mas faz parte da evolução da criança, alguns momentos gostar de alguma coisa e não gostar de outra. Por exemplo, a rebeldia do adolescente, ela é natural, né? Ele precisa, né? Não, Liana, não precisa e não é natural. Quanto mais esse adolescente se sente menos autorizado a ser ele mesmo, mais rebelde ele se torna. Então, a tentativa de se discriminar é do adolescente. Ele precisa disso. Você tem ouvinte na linha? Alô, bom dia. Neri, tudo bom, Neri? Tá. Claro. Perfeito. Certo.
Obrigado, Neri. Bom fim de semana para ti. Né? Agora eu fico às vezes com pena da professora. Né? E sobre ela se cobra tanto. Né? E é mal remunerado, pouco reconhecido, né? E ainda muitas vezes responsabilizado por coisas que ela não tem. Né? Não tem nem como fazer hoje em dia. Bom, o Neri estudou em grupo escolar, eu também estudei em grupo Eu escolar. Eu também estudei em colégio público. Então, e numa época em que os professores tinham a autonomia e um poder muito grande com relação às crianças, era delegado pelos pais, inclusive os castigos físicos, né? Sim. Eu peguei o finzinho dos castigos físicos em sala de aula. Eu não cheguei também a pegar. Tu é o mais velho mesmo, né? Eu sou mais velho e estudava num lugar um pouquinho mais, Nunca mais no houve interior. castigo físico, Eu assisti alguns já dos mais leves, como ficar de joelho no canto da sala, o grão de milho, feijão, a não palmatória, mas a régua grande nos dedos. Essas Na coisas época todas. de Uruguaiana. É. Né? Eu tenho uma boa passagem em Uruguaiana também, estudei em Uruguaiana, lá no Dom Hermeto. Né? Eu estudei no Hermeto também. Temos ouvintes na linha e é o último agora, né? Não dá para ampliar. Eu não respondo. Depois respondemos a questão, Respondemos dois juntos, a tá questão bom? da tia. Alô, bom dia. Tudo? É verdade. Sim. Uhum. Sim. Sim. Perfeito. Perfeito. Uhum. Tá bem. Não, e é bom o seu depoimento que a senhora lida com a Na criança, sala de né? aula, Na né? sala de aula. Obrigado pela sua ligação, né? Uhum. É. Perfeito. Ok. Na escola ele vive a sua criança, a sua parte criança. Claro. Certo. Obrigado pela sua ligação. Viu? Bom fim de semana para a senhora. Certo. É que eu estou controlando o tempo para que possa pelo menos abordar o assunto, tanto o Nilton quanto a Lisa. Né? Eu vou responder do Neri bem rapidinho e deixamos para um próximo programa, que temos Claro. 1 minuto, 2 minutos no máximo ali, do nosso programa hoje. Eu acho que a questão de proporem que as professoras sejam chamadas de tias, em parte, tem que ver com o tema, fundamentalmente tem que ver com o tema da autoridade, ou seja, realmente diminui um pouco essa autoridade antiga, do grupo escolar, digamos assim, de 40, 50 anos atrás, e fazer com que os alunos tenham com as professoras o relacionamento como essa professora agora acabou de dar o depoimento, onde eles possam brincar, conversar, terem uma relação mais de igual para igual, claro, com o respeito, evidentemente, que aí fica mais delicado o tema do respeito, porque vai depender da capacidade do professor, através do seu conhecimento, exercer o domínio em sala de aula. 30 segundos. Né? Eu só vou Uma me violência despedir. terminou. Vou tomar. Não, é difícil. Eu acho que não tem que chamar de tia. Tem que se discriminar os papéis. Mas a professora tem que ter um papel carinhoso e com autoridade. Através do conhecimento. Do conhecimento e do manejo de turma. Sem agressões ao aluno. É muito complexo porque Perfeito. que se delega para as professoras hoje uma série de coisas, se delega. Obrigado
pela participação, pela vinda, né, doutor Nilo, doutor Alice, né? E assim concluímos a edição de hoje. Voltamos no próximo sábado, sempre com assuntos na área comportamental e na área de saúde. Começar a meter o Beleza, né? Tinha que... Bom, hoje foi bombou.